Fala galera, a entrevista de hoje vai ser com um dos maiores goleiros de todos os tempos do Brasil, meu grande amigo Zé. Vamos falar um pouco do início da sua carreira, seleção brasileira e principalmente academia de goleiros. Valeu, um abraço. Bom, em primeiro lugar quero agradecer, obrigado meu grande amigo Zé. Meu irmãozão. Entrevistar, uma história junto, né, Zé? Uma história bacana, né, de sucesso, de alegria. E o início, né, do São Paulo. E alguns momentos também de tristeza, também, né, que tivemos, é confidências. Eu acho que isso é o que o futebol proporciona pra gente, né? Exatamente. Bom, meu amigo, eu queria primeiro fazer uma pergunta a você. Você queria ser goleiro desde a infância? Você tinha essa vontade de ser goleiro? Já era uma coisa que vinha na tua mente? Ricardo, não, eu não tinha essa pretensão, né, de ser goleiro e trabalhar em alto nível, né? Eu sempre gostei do esporte, eu sempre gostei do futebol, eu gostava muito de vôlei, basquete, né, na escola. Eu acho que eu comecei muito tarde, porque eu nasci no sítio sem energia, era sitião mesmo. Meu pai trabalhava na lavoura, né, puxava cana, tudo, lá perto de Porto Feliz. Eu fui mudar para a cidade, na cidade que eu falava, para mim era uma cidade grande, né? Capivari, tem 50 mil habitantes, né? Mas para quem saiu do sítio, eu acho que foi muito legal assim, essa infância, né? A maneira que eu cresci no sítio, no meio dos animais, né? De pescar, não tinha televisão, não tinha energia, né? Fui ver televisão, eu falo que em 72, na Copa, né, na Copa de 74, né, que a Alemanha foi a campeã, quando eu acompanhei e comecei a entender um pouco mais assim, do futebol, né? Eu acho que foi muito legal essa... E na escola, com 10, 12 anos, que eu comecei a jogar futebol, praticar atletismo. Mas na linha mesmo? Na linha. Eu jogava no gol, mas era o revezamento, né, que fazia na escola. Mas é verdade que o handball, ele pode o gol. Essa foi uma opção? Eu tive uma vantagem assim, eu com 12 anos eu já tinha 1,83 m, né, 1,85 m, já era alto, né, nessa fase, então eu me destacava assim, no basquete, no vôlei. Eu fui treinar vôlei, né, em Campinas, num período antes de me tornar goleiro, aí que um amigo olhou e falou, pô, eu vou te levar para fazer um teste no gol lá no Guarani, né? Você quer? Eu falei, claro, né? Mas eu jogava na linha, eu falava que a cabeça pensava, falei, pô, agora eu vou correr, vou na linha de fundo, cruzava e não chegava. Você lembra? Foi em 80. 1980, eu estava já com 15 anos, comecinho de 80. E o início no Guarani, tu conta um pouco da tua trajetória, né? Do início. O Guarani, eu estudava, né, na parte da manhã em Capivari e viajava, assim, após as aulas, né, 11 horas, 11h15 eu saía da escola, eu chegava em Campinas meio-dia, 1h começava o treino, a gente ia para Paulínia, né, pegava um ônibus, ia para Paulínia, aí treinava até 6 horas da tarde, aí voltava, fazia o caminho inverso até Capivari. Nesses 6 meses era um período meio de adaptação, de teste, né, de avaliação, né, que a gente chamava, que era peneira, né, mas eu já estava federado, disputando uma competição pelo Guarani, infantil, né, com 15 anos. Nós fomos campeões até em Presidente Prudente, aí começou a chamar a atenção. O Zé Duarte, né, o falecido Zé Duarte, com o Sidney Poli também, que era o treinador de goleiro, quando eles me viram, falaram, pô, menino com 15 anos, desse tamanho, né, tal, vamos trabalhar, né, eu tinha que perder peso, e esses 6 meses foi o período mesmo de adaptação. Daí no ano seguinte, em 81, eu já mudei para Campinas, comecei a estudar em Campinas, então aí passou a ser diferente, aí eu tinha um objetivo, né, eu falei, opa, é isso que eu quero, né, eu já recebia uma ajuda de custo da parte do Guarani. E aí eu comecei muito forte, na base do Guarani, né? Guarani e Ponte Preta eram os dois times. Você fica até que ano no Guarani, né? Eu fico até dezembro de 82, comecinho de 83, eu me lembro porque eu me alistei, né? Eu tinha que me alistar, aí eu falei, pô, vou me alistar em Capivari, que é tiro de guerra, né? Campinas era exército, né? Aquela coisa toda. E todos os amigos que estavam se alistando em Campinas estavam pegando, né? Que a gente falava, né? Tinha que cumprir. Aí, quando eu fui para Capivari, fiz o alistamento, eu acabei sendo mandado embora, né, do Guarani, no período. Foi eu e mais 7, 8 jogadores lá.
Mas eu não desisti, eu falei, pô, se eu fiquei todo esse período, né, no Guarani jogando, eu era titular e estava super bem, a Ponte Preta me queria, mas existia aquela rivalidade do derby, né? Que quem sai do Guarani não vai para a Ponte, quem sai da Ponte não vai para o Guarani. Hoje mudou muito, né, Ricardo? Mas aquele período foi um atraso, né, talvez na minha continuidade, assim, né, para seguir como um atleta. Aí eu demorei, aí eu vim para a Portuguesa fazer testes, não tinha dado certo. A Ponte Preta eu não podia, porque o passe era preso, né, ficava preso à federação e pertencendo ainda ao Guarani, mas não podia, eles não iam me liberar para a Ponte Preta. E aí eu acabei indo para o Palmeiras, né? O Palmeiras foi uma história muito legal, porque quando o Cidinho era o meu treinador na base, no Guarani. Uma história rapidinha, mas é curiosa. Mas é legal. O Cidinho era o meu treinador no Guarani e em dezembro mandaram embora o Cidinho. Mandaram embora, aí chegou um treinador novo e mandou embora também, mais uns 7, 8, fez aquela mudança, né? Aí passou janeiro, fevereiro, carnaval, enfim, quando foi em abril mais ou menos, eu falei, pô, eu já estava perdendo a forma física, treinando só em Capivari. Aí apareceu essa oportunidade de vir no Palmeiras, fazer uma peneira também. E sem celular, não tinha nada, informação, né? Era só assim, um amigo, vamos lá, vou te levar a fazer uma peneira no Palmeiras. Você estava com que idade nessa época? Eu já estava com 17 anos. 17 para 18, em 83. Aí eu vim para São Paulo, quando chegou, peguei a Marginal, né, de carona, um Corcel 2, né? Não um ou 2, né, que já é mais possante, né, aquele Corcel. Aí o cara me trouxe e tal. Quando cheguei na Marginal, virando ali, que é antigo Play Center, para vir pro Parque Antártica, né? Quem não conhece São Paulo, né? Marginal, se pega a ponte ali e já sai no Parque Antártica. Antigo Parque Antártica, hoje é o Allianz Parque, né? Quando ele virou, eu olhei assim no ponto de ônibus, falei pro seu Domingos, né? Eu falei, seu Domingos, eu conheço aquele cara ali, pô, foi meu treinador lá no Guarani, né? O Cidinho. Aí ele parou o carro, desceu, Cidinho, pô, quanto tempo, tal. Ele falou, pô, onde você está indo? Eu falei, vou fazer um teste no Palmeiras. Ele falou, mas eu sou treinador do Palmeiras hoje, né? Legal, pô, uma coincidência de destino, assim, o destino me levou a isso aí, né? É incrível. Aí dei carona para ele, foi no banco da frente, né? Eu fui no banco de trás, Já passou no chefe. teste. Já dei um abraço, ô chefe, professor. Mas essa foi a grande história, assim, que me levou de volta ao profissional, sabe? Aí você tem a tua história, né, no Palmeiras, né? Mas eu acho que o grande destaque do Zé, ele começa a despontar no São Paulo. São Paulo, né? Que é o grande Zé, né? Que eu tive o prazer de jogar junto, mas assim, a gente tem história juntos também, né? Que a gente vai contar alguma história, mas da seleção. Importância, seleção, né? Qual a importância do Tele Santana para você, Zé? Então, Ricardo, assim, coisa rápida assim, Palmeiras, fiquei quase 7 anos, mas joguei 2 anos, 113 jogos no Palmeiras, quebrei a perna, né? Eu tive uma passagem invicta, fiquei 13 jogos sem tomar gol no Palmeiras, é um recorde até hoje, assim, né? nessa condição no Palmeiras, né? Ficar 13 partidas sem tomar gol. Quebrei a perna, afastado, 1 ano e meio sem jogar, recuperei, aí tive problema, né, na época com o Leão, né, também que era o treinador, enfim. Aí apareceu a oportunidade de comprar o passe e ir que antigamente era passe, né, hoje é direitos federativos. Aí fui para o São Paulo. Cheguei no São Paulo, fui um dos primeiros a ser contratado pelo presidente Pimenta, né, que ele tinha acabado de assumir. Aí veio o Furlan, né? Nós pegamos o Furlan ali naquele período. Aí o São Paulo estava no Campeonato Paulista, fiquei na reserva, né? Em 90. Eu era a reserva do Gilmar. Aí quando começou o Brasileiro de 90, no 3º, 4º jogo, o Furlan me colocou para jogar. O Gilmar, né, teve não estava vindo bem, né, naquele período, eu estava treinando muito bem. Enfim, foi uma oportunidade. Eu consegui chegar até a final do Campeonato Brasileiro de 90, perdemos. Por que eu estou contando isso? Depois veio o Tele. Furlan saiu, veio o Tele, né, no meio da competição do Brasileiro. E quando terminou o Campeonato Brasileiro, que nós tínhamos um time muito melhor do que o Corinthians, no papel, eu sempre falo isso, eu acho que o time que é campeão é melhor. O Corinthians soube aproveitar a tática, enfim, o Neto, né, o Mano que fez o gol, o Neto. Aquele time do Tupanzinho,
né, Fabinho, era um time muito bom, assim, produtivo, né, do Corinthians. E no fim o São Paulo, nós não conseguimos a vitória, né, que a gente estava junto naquele ano. E aí veio o Tele Santana com o pé frio, né? Depois, Exatamente. aí no embalo, sabe por que eu tô falando? Porque o embalo, o Zete também é pé frio. Veio do Palmeiras, tá jogando no São Paulo e não ganha. Mas é isso que eu falo, né, Zé? Essa história é legal. Eu coloco muito o São Paulo de hoje como na nossa época. É claro que muda muita coisa, tem internet, tem muitas coisas que acontecem, mas tinha uma coisa no São Paulo que era muito legal, né? Que, vamos dizer, os dirigentes, ele te passavam essa confiança também, né? Eu mesmo me recordo, quando eu fui contratado, eles falaram, Ricardo, São Paulo é um time campeão. O Juvenal falou para mim. Então a gente lhe contratou, a gente quer seguir também com a sua chegada de outros jogadores. E você lembrou uma coisa que muita gente, quando a turma endeusa Tele, eu falo, gente, mas Tele foi muito criticado quando a gente perde aquele título. Era considerado pé frio, o torcedor não queria Tele. Não, ele ia ser mandado embora. Para a temporada de 91. No 91 ele ia ser mandado embora. Ele só não foi mandado embora porque o Campeonato Brasileiro virou. Exatamente. Começou no primeiro semestre. Senão ele... exatamente. Porque normalmente, né, o paulista começa o primeiro semestre. E aquele ano terminou o brasileiro. Aí ele começou a reformular o time dentro da cabeça dele, né? Trouxe alguns jogadores. Não sei se o Palinha chegou em 91, não, 92. Ainda não. Nesse brasileiro nosso, não. De 91, porque verdade. Porque eu não peguei o Palinha no São Paulo, ele chega depois. Né? Mas ele começou já a planejar, né, o ano seguinte, porque virou o campeonato acabou quase em dezembro, aí começou em janeiro já o brasileiro. Então não deu tempo de esfriar a coisa assim. Não, começou o brasileiro, aí o brasileiro foi, nosso, em 91 foi fantástico. Exatamente, né? porque era um time que esse entrosamento ele já vinha. Entendeu? E a gente já tinha perdido em 89 para o Vasco, você não estava, perde em 90 para o Corinthians, né? E eu me recordo, Zé, que o Bernardo falou uma coisa para mim, eu não sei se você estava nessa reunião. Eu machuquei. Essa história é muito legal. O torcedor às vezes não sabe. Se você não me lembra, eu machuquei, voltei, aí eu machuco um mês antes de terminar a final. E um dia Bernardo me contou uma história que aquilo, eu não sabia daquela história. Que eu já estava melhor e todo mundo esperava que eu jogasse. Por quê? Pela experiência, né, que eu tinha. E o Bernardo disse que alguns jogadores, porque teve o primeiro jogo, a gente perdeu do Corinthians, disse, não, acredito que Ricardo possa jogar. E o Bernardo disse que alguns jogadores foi falar com o Tele. Falou assim, Tele, coloca o Ricardo para jogar, ele é experiente, ele é muito importante pra gente. Ele voltou de contra, ele já está bem, está curado no último jogo, não no primeiro que a gente, acho que a gente perdeu com os dois jogos, né? O de 90, né? De 90 os dois, 1-0. E Bernardo me falou que o Tele falou assim, eu não mando vocês embora porque eu não tenho jogador. Foi. Eu estava nessa reunião. E aquilo eu não fiquei sabendo, eu fiquei sabendo há 4 anos atrás. Quando o Bernardo me encontrou, que você, acho que era o Raí, alguns foram dar importância pela minha experiência. Não é que Ivan estava mal, Ivan era o garoto, na época, mas... Era Ivan, né, o Antônio Carlos, era tudo garoto, muito jovem, 19 né? anos, Ivan. E o Tele, junto na reunião, falou, eu não mando vocês embora, porque eu não tenho um jogador. Quer dizer, era um pedido. Por que eu falo isso? Que é a mudança do Tele em 91 com a gente. O Tele, ele aprendeu muito com a final de 90, eu acho que ele amadureceu muito na época, o pensamento tático dele, da equipe. Ele tinha aquele lado teimoso dele, né, às vezes, do pensamento que não, tem que ser assim, não, ele começou a amolecer um pouco assim, o que o Raí falava, ele ouvia muito o Raí, né, o Leonardo, que veio também depois, né? Depois veio o Toninho Cerezo, mais para frente, mas nessa geração ele escutava muito. O Bernardo era um cara que falava muito com o Tele também. O Tele não gostava muito do Bernardo, até pelo jeito do Bernardo. Por isso que ele falou nesse período aí que mandava um monte de gente embora, porque não tinha mais ninguém para pôr, né? Porque a gente batia de frente com ele. E ele nunca gostou de ser questionado assim em algumas coisas. Mas ele começou, depois de 90, ele mudou. E ele muda em 91. Sim. E eu digo, grande mudança dele, por mais aqueles, ele é rabugento, é em 91, quando a gente vai para a final. Para a final. Que ele tem uma dúvida não, o Elivelton machuca, e da importância de ele nos escutar. Foi.
Eu conto muito, mas eu queria que você contasse. Essa pouca gente sabe, né? É isso que eu te falo, porque o torcedor, ele às vezes não sabe o que é que acontece ali no vestiário. Na verdade, a gente conhecia muito o grupo, né, Ricardo? Eu acho que essa era o legal daquele grupo do São Paulo. Ele já vinha dessa época que você falou, de 89, de 90, né? Eu acho que até antes, na época de Cilinho. Eu sempre, de fora, eu olhava o São Paulo e falava, pô, eu quero jogar nesse time um dia. Todo mundo. Veio a época do Minudos, né? Minudo antes, eu não participava do Minudo, não. É o Sila, Miller. Vinha de terno, né? Vinha treinado de terno, Falcão, né? Então, pô, todo mundo, São Paulo, todo mundo queria jogar no São Paulo, eu queria, né? Então, por que eu falo isso? Porque não é só dentro de campo, fora de campo do São Paulo, quando a gente falava, vamos fazer um churrasco que está com um problema, alguém brigou aqui no grupo, ninguém sabia, imprensa, nada. Mas nós resolvia. E quando o cara estava errado, o cara que estava errado, ele pedia desculpa pro grupo, senão não participava mais. Mas por quê? Porque o grupo resolvia a situação, né? A gente sabia fazer isso e era muito legal e dava resultado. Porque essa final mesmo de 91, nós tivemos, né, o problema do Livelto, machucou o dedo do pé, quebrou o dedo do pé. Eu lembro até hoje que o Dr. Sanches tentou colocar uma chuteira maior, um número maior, para não apertar o dedo dele no pé. Ele falou, pô, se tomar um pisão no pé, acabou, né? Não tinha condições nem de chutar a bola. Bom, sai o Livelto, porque o Livelto era um ponta que marcava muito bem, né? Coisa que os caras fazem hoje, ele já fazia. Ele era um ponta que voltava, marcava. E a grande jogada do Bragantino era o Gil Baiano. Tinha grandes jogadores, né? Nossa, ali o Silvio, né? O Mauro, né? Putz, time maravilhoso, defesa, Marcelo no gol, né? O Ney, zagueiro, né? Então essa era a grande preocupação. Ia jogar a gente não queria jogar os dois jogos no Morumbi, na verdade, nós não queríamos, porque eles jogavam muito bem, com lançamento, tudo, né? E era difícil de marcar. Quando decidiu, vai ser um jogo no Morumbi e outro em Bragança, que tinha 7.000 pessoas numa final de Campeonato Brasileiro, isso não existe, né? Mas se mandou o jogo lá, autorizaram. Para nós foi ótimo, porque daí fechamos, né, numa retranca nesse segundo jogo, que antes do jogo, o treinamento coletivo do Tele, 2 coletivos na semana, e treinou com o Rinaldo, ponta esquerda, no lugar do Livelto, e o time era o mesmo, né? Cafu não, era o Cafu, né? A zaga toda ali, e Cafu jogando de lateral direito, né? E acertou, beleza, treinou a imprensa toda, o time e tal, já está definido, joga assim. Aí quando chegou à noite, eu lembro até hoje disso aí. Nós estávamos em Bragança, né, lá em Atibaia, na verdade, no hotel lá em Atibaia. Aí nós fomos à noite, depois do café, e fala, não fala, vamos falar aí, chegou o Raí, todo mundo... Não, já pedimos uma reunião com ele. Pedimos uma reunião à noite, batemos no quarto lá, ele sai de pijama, mas não, são as intimidades, né, da concentração. Não tinha pijama no meio, mas... Reunimos com ele e passamos exatamente o lado tático do time para vencer aquele jogo, né? Eu acho que foi legal de colocar o Cafu de ponta esquerda marcando o Gil Baiano, né? Queria fazer essa função para não deixar o Gil ir no fundo, cruzar, e que era a grande jogada, bola parada. E o Zé Teodoro, que estava no banco, né? Entrou como lateral direito. Aí, infelizmente, o Rinaldo acabou saindo, ficou muito chateado, né, na época, mas era uma situação tática mesmo. A gente jogou pelo resultado, a gente sabia que poderia ganhar, mas com o Cafu ali era diferente. Era muito. O Cafu jogava de tudo, né, lateral, ponta, então, e ele fez muito bem, taticamente foi perfeito. Ele fechou aquele lado e o São Paulo... E depois entrou o Flávio no segundo tempo, eu lembro que o Flávio bateu uma bola no meio de campo, acertou o travessão do Marcelo, estava adiantado, né, seria um golaço, assim, né, se acontecesse. E aí, Zé, vamos dizer, aí chega a minha etapa, né? Vai até aí, em 91 eu saio, eu fui vendido, né? Real Madrid fica esse São Paulo, para mim, que ele começa esse São Paulo vencedor em 91, né? Depois daquele título, que começa a ter Cafu, Vitor, toda aquela geração de jogadores jovens e as contratações de jogadores experientes. Né? E vem a Libertadores, e o Zé participa. Né? Tanto, eu gostaria de falar tanto de 91, 92, né? 92, 93 e 94. E também os três, mas vocês ganhando as duas seguidas, né? 92 e 93, e ganhando a Libertadores e o Mundial, né? Com Barcelona e Milan. Fantástico. Fantástico, né? Eu queria que falasse um pouco dessa Libertadores.
até chegar aos mundiais. Foi importantíssimo. Importante, isso é uma coisa no futebol, né, a gente às vezes comenta no bastidor, né, a gente conversa bastante também, se chama planejamento, né? O São Paulo, a gente fala hoje muito em planejamento, né? Eu não acredito muito em projeto, né? Projeto só é bom quando dá certo e às vezes dá certo não é o cara que idealizou, né? Mas eu acredito no planejamento, assim, no você pensar lá na frente, o que pode acontecer daqui 1 ano, 2, 3 anos, sei lá. E o São Paulo naquele período já estava projetando, o Pelé projetava uma coisa.